Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para falarmos um pouquinho sobre farmacologia, tá bom? Vamos entender os conceitos que eu vou estar passando para vocês, para depois sabermos como é que o medicamento ele age na nossa corrente sanguínea, para onde que ele vai, certo? Então, vamos lá. Aqui, o que é farmacologia? Farmacologia é a ciência que estuda como os medicamentos interagem com os organismos vivos, no caso nós. Como é que os fármacos interagem dentro de nós, dentro do nosso organismo. É isso que é a farmacologia, que vem do grego fármacon, que é igual a droga, e logia, que é o estudo. Então, estudo da droga, farmacologia, tá bom? Conceitos, galera. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os conceitos para entendermos melhor, tá bom? Então, assim, ó, falando de medicamento, falamos dos conceitos anteriormente de farmacologia, agora a gente vai passar a falar sobre o conceito de farmacocinética. E o que é farmacocinética? Sabe aquele caminho que você faz da escola para casa, da universidade para casa, ou da sua casa a uma sorveteria, por exemplo? Pois é, você sabe aquele percurso, você pode até passar por outros caminhos, mas o destino final é aquele, não é? Assim mesmo é a farmacocinética. Ela estuda todo o percurso que a medicação faz dentro do corpo humano. Ou seja, é o percurso, entendam bem que a farmacocinética é o percurso que a medicação faz dentro do seu corpo, onde ocorre a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Entenderam? Então, assim, ó, sabe aquele percurso cansativo que você faz da escola para casa, de casa para escola? Pois é, isso se chama farmacocinética. É o percurso que você faz até ir para a escola. A farmacocinética é o percurso que a medicação faz até a eliminação, certo? Ou seja, inicia-se na cavidade oral e é eliminado pela diurese, pelo xixi, melhor dizendo, né? Então, e o que é farmacodinâmica? A farmacodinâmica estuda os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. Estuda o que o fármaco faz no organismo. Vamos entender melhor? A farmacocinética eu falei que é o caminho, que é o percurso que você faz. Não importa o percurso, o importante é que você vai chegar no local determinado, não é? Mesmo que você se perca um pouquinho, você não chega no local determinado? Pois é, só que aí você chega, você vai por um percurso diferente e encontra o seu amigo. Aí aquele amigo vai, conversa com você, interage, que chama outro amigo. E vocês vão para uma sorveteria, você não desviou do seu percurso, você apenas está postergando a sua chegada. A farmacodinâmica é do mesmo jeito, galera. Ele estuda a interação que os efeitos bioquímicos ocorrem dentro do nosso organismo. Com quem que o medicamento interage, qual é o receptor que ele vai se ligar, certo? Isso é farmacodinâmica. A farmacocinética é o percurso e a interação farmacodinâmica. E princípio ativo é a substância que deverá exercer efeito farmacológico. Ou seja, vocês sabem que dentro de todo medicamento tem uma substância em específico que faz o efeito, não é isso? Então, essa substância, esse produto que faz efeito, chama-se princípio ativo. E o medicamento, o que é? O medicamento o alimento ou planta pode ter diversas substâncias em sua composição. Porém, somente uma ou algumas dessas conseguirão ter ação no organismo. Exemplo, o chá de camomila tem a água e tem o chá. O que faz efeito no nosso organismo? O chá ou a água que promove
o aumento da diurese? Do mesmo jeito é o medicamento. O medicamento tem diversas substâncias. E apenas uma substância ou algumas delas é que vai fazer a ação no organismo. E o fármaco? O fármaco é uma substância química de estrutura conhecida, claro, obviamente, que não seja um nutriente ou um ingrediente essencial da dieta, o qual, quando administrado a um organismo vivo, produz um efeito biológico. Fármaco é uma estrutura química, e essa estrutura ela vai ter o efeito biológico, vai ter o efeito dentro do ser humano, tá? E medicamento. Eu coloquei um medicamento e medicamento, né? Medicamento é uma preparação química que, em geral, mas não necessariamente contém um ou mais fármacos de excipientes, conservantes ou solventes. Esse medicamento aqui com esse aqui é a mesma coisa, tá, galera? Ou seja, dentro do medicamento pode ter tudo, só que o que vai fazer efeito? Apenas uma ou duas coisas dentro daquele produto, dentro daquele medicamento. Então, droga, o que é droga? Gente, é qualquer substância que você faça a ingestão que tenha um efeito, e este efeito vai alterar a sua consciência. Pronto. Ai, mas eu li que a droga ocorre uma alteração no metabolismo. Não. Coisa linda, tá? Vamos sintetizar. Eu preciso que vocês aprendam conteúdo ao invés de ficar decorando palavras bonitinhas. Então, droga, galera, é o quê? É qualquer medicamento, seja lícito ou ilícito, que altere a sua consciência. Pronto. Aqui eu coloquei o quê? A morfina. Ela tem um poder sedativo. Então, droga é uma substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. É frequentemente associada a substâncias que causam dependência. Então, foi tudo que eu falei para vocês. Tudo que vocês fazem a inserção ou fazem a ingesta que causam dependência narcótica é chamado de droga, ou que o mesmo altere a consciência, tá bom? Mais conceitos, galera. Então, assim, ó, é melhor eu falar fármaco ou remédio? Gente, entenda o seguinte, quando estamos na área da saúde, nós falamos dentro do setor hospitalar, dentro do ambiente hospitalar, nós utilizamos a palavra fármaco, tá? Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó, medicamento, fármaco, é o conceito correto. Não estou falando que os outros estão errados. Só que vamos entender remédio. Remédio, galera, significa o quê? Qualquer recurso utilizado para obter cura ou alívio do sofrimento. Qualquer recurso, gente. Remédio, uma oração. Se você acha que é necessário uma oração para aliviar o seu sofrimento, isto é um remédio. Se você acha que o padre pode aliviar o seu sofrimento, é um remédio. Se você acha que o chá de camomila pode aliviar seu sofrimento, é um remédio. Se você acha que um chá de boldo obtém a cura, é um remédio, tá bom? Então, é qualquer recurso que as pessoas usam, que a população usa, cujo efeito é a cura ou alívio do sofrimento, tá? Então, é qualquer coisa mesmo, qualquer recurso que você tem. Placebo. Gente, placebo... Deixa eu só... não. Tá. Placebo é uma substância, é qualquer substância que seja ministrada a um paciente que trate de um problema de saúde sem que essa substância seja indicada para o problema. Vamos lá. Exemplo, uma pessoa, ele fala o seguinte, olha, eu vou te dar um medicamento e esse medicamento, ele vai curar o seu estágio inicial de câncer ou estágio secundário, enfim. Só que esse medicamento, ele não é para curar a patologia. Ele não vai fazer efeito nenhum. Isso é placebo. Então é mentira. Não, não é mentira, tá, pessoal?
Tanto que quando as pessoas testam, é porque assim, o poder psíquico do ser humano é muito mais forte do que o medicamento. Então, existem médicos que fazem o seguinte: olha, esse medicamento aqui, ele vai parar a sua dor de cabeça. Só que ele deu um placebo, que é a mesma coisa de ter dado um comprimido cheio de farinha dentro. Ou seja, não tem nada. Este medicamento, aí o médico fala: ó, esse medicamento, ele vai parar a sua dor de cabeça. Aí a pessoa vai e toma por uma semana, passa a cefaleia. Ele volta lá na unidade básica e fala assim: olha, doutor, e não é que passou mesmo? Só que entendam que não foi o remédio, porque o remédio não tinha nada. Foi apenas a reação psíquica. Então, isso é placebo, tá? Biodisponibilidade. Muita gente lê a bula do medicamento e não entendem nada, né? Onde é posologia, biodisponibilidade. Então, vamos lá. É definido a biodisponibilidade é definido como a velocidade e a extensão da absorção do fármaco. Deixa eu sintetizar isso tudo, galera. Biodisponibilidade. Você ingeriu o fármaco. Sabe quando eles falam bem assim: olha, você toma de 8 em 8 horas? Exemplo, um antibiótico de 6 ou de 8 em 8 horas? Você toma 8 da manhã. 8, né? Exemplo. Aí você vai e toma às 16, faz 8 horas. Beleza, você toma 8 horas. Quando chegar na metade das 16 horas, o medicamento ele cai pela metade o seu efeito, tá? E quando chegar às 16 horas, já terminou de fazer o efeito, tá? Como assim, ó? Aqui, ó. Existem o que é biodisponibilidade? Ó, vamos lá. Essa daqui, galera, é intravenosa. O efeito dela, ó, introduzir o medicamento, o efeito é na hora, galera. Aqui, ó, vocês podem observar, ó. Com o passar do tempo, este efeito, ele vai se reduzindo, ó. Quando chega aqui, ó, o tempo aqui, ó, vocês já viram que houve uma queda. E até finalizar o efeito dele, ó, em determinado período de tempo, é onde você vai tornar a tomar o medicamento. Quando chegar aqui, ó, você termina de tomar o medicamento, tá? Ou você toma outro medicamento. Então, aqui você toma às 8 da manhã. Você toma 8 horas da manhã. Quando chega na parte da tarde, ele já tá aqui, ó. Tá? E quando chegar às 16, ele está aqui. Então, isso que é a biodisponibilidade. O tempo em que o fármaco, ele age no seu organismo, ele cai pela metade. Isso aqui é intravenosa, ela não demora muito. Intramuscular, aqui, ó, é aplicado, só que ele vai agir no nosso organismo em um período de tempo por causa do músculo, tá? Então, ele tem, ó, aumenta e com o passar do tempo, ó, isso aqui acontece muito com o quê? Com os anticoncepcionais intramusculares, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Ele faz o efeito imediato? Não. Isso é biodisponibilidade, tá? O tempo do medicamento que ele vai agir, que ele termina. E aqui, ó, subcutânea. Essa subcutânea, ó, ela ainda demora um pouquinho mais, tá vendo? A duração dela é maior. E a via oral? Aqui, ó, você toma, começa a fazer, o ápice dela é mais ou menos aqui, e depois ela vai entrando em declínio. Isso é uma biodisponibilidade. Posologia, galera, é a forma como você deve utilizar o medicamento, a quantidade de vezes, a cada dia. Como assim? Vou explicar para vocês. Aqui, ó, posologia. Crianças e lactentes tomam um determinado medicamento de 4 a 6 gotas, 3 vezes ao dia. Então, isso aqui, ó, a recomendação é a posologia. Gotas, crianças em até 12 anos.
vai tomar 3 vezes ao dia também, só que entre 6 a 12 gotas. E acima de 12 anos e adultos, 16 gotas e 3 vezes ao dia. Isso aqui é posologia, tá? Conjunto de informações que são necessários para a pessoa que tenha curiosidade em ler a posologia. E beleza, a gente falou da farmacocinética, do percurso que o medicamento faz, do tempo, qual é a interação. Existem alguns medicamentos que realmente pode ocorrer uma interação com o leite, entenderam? Então, assim, ó, qual é as formas farmacêuticas desses medicamentos? Vamos entender primeiro o conceito de uma forma farmacêutica. É o estado final de um determinado medicamento. Pronto, de um determinado fármaco. Ué, como assim? Ou seja, a indústria farmacêutica, ela produz um determinado medicamento. E esse medicamento, ele precisa receber uma forma. Seja bonita, amarga, doce, ela precisa receber uma forma. Isso é forma farmacêutica, é o estado final em que as substâncias ativas apresentam depois de serem submetidas a vários processos aí, até produzir e obter o efeito desejado. Então, nós temos o comprimido, que é a forma farmacêutica, um dos mais conhecidos, tá? Quem nunca tomou um comprimido, né? São cilíndricas ou redondas que resultam da compressão de um pó cristalino ou granulado em máquinas apropriadas. Isso aqui é um pó que foi comprimido, tá? Que foi feito em compressões e ficaram assim. Cápsula. O pó... Gente, tem gente que tira o pó, por incrível que pareça. Observem só, tem gente que tira o pó e toma só o pozinho ao invés de tomar a cápsula, porque tem medo disso aqui ficar na região abdominal. Gente, isso aqui é para ser ingerido, tá? A cápsula, ela já é feita com este intuito. É uma gelatina solúvel. Então, é dissolvido lá no intestino. Não precisam ter medo não, tá? Quem assistir esse vídeo, não façam isso. Não tira o pozinho de dentro. Ele é feito com este objetivo. As cápsulas têm um medicamento em pó ou em líquido, envolvido em uma gelatina. Dentro deles tem um líquido. Pode ter um líquido? Pode. Pode ter um pó? Pode, tá? Pode ter grânulos? Também pode, tá? Então, pode ter vários produtos dentro e o envolvimento deles é através de gelatina solúvel, tá? Que é absorvida lá no intestino, galera. Drágia. Isso aqui, ó, todo mundo já fez a ingestão de Neosaldina. Comprimido revestido, que é drágia, é um comprimido revestido com açúcar. Porque já colocaram na boca... esse mesmo, gente. Esse é docinho, né? Vocês já colocaram na boca um comprimidinho. E esse comprimido, ele é doce? Ele tem um sabor açucarado? Pois é. Isso é considerado com drágias. Entenda que drágia é diferente de comprimido, porque comprimido não vem cápsulas açucaradas, tá? Uma camada protetora para potencializar a absorção. Não vem. Então, aqui, ó, fala as diferenças. Os comprimidos podem ser compridos, redondos, tá? Pequenos, grandes, coloridos. Cápsulas também pode ser de várias coisas. Lembra que eu falei dos grânulos, tá? Pode ser grânulos, pode ser pó dentro, pode ser líquido. E as drágias, pode ser de vários formatos e com sabor, tá bom? Xarope, nossa, xarope eu não vou nem falar, né? Quem nunca teve uma infância baseada em xarope, minha gente? Me diga, todo mundo na vida já tomou o xarope, certo? Então, é uma mistura de açúcar, tá? Uma parte de água para 2 partes de açúcar. Xarope, tem medicamento em xarope? Também tem, tá? Suspensão. Já pegaram um frasco e esse frasco, galera, tem o líquido aqui embaixo e um pozinho aqui. Já observaram isso? É considerado suspensão.
ele deve ser agitado antes de usar. Então, solução. E o que é solução? Solução, exemplo. Aqui, ó, nós temos o pó de café, a água, e os dois juntos vai transformar-se em uma solução. Existem medicamentos que eles são absorvidos ou eles são dissolvidos na água, que vai se transformar em uma solução, certo? Então, vamos lá. Existem sachês também que colocam na água e toma. Já viram? Então, soluto mais solvente é igual solução. Então, toda vez que falar um medicamento, ele tem a sua forma farmacêutica em solução, significa que vem o pozinho ou qualquer coisa que tem que ser misturado na água para se transformar em uma solução. Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, usado para injeções, certo? Supositórios, ele tem a forma cônico-ovoides, introduzida na ampola retal. Isso aqui geralmente é usado em bebês que têm uma dificuldade gigantesca ou problemas intestinais, como a constipação, é recomendado usar o supositório. O enema também. O enema, geralmente, ele tem a sua forma farmacêutica líquida. Adultos usam bastante isso. E é introduzido o líquido lá na ampola retal. E os óvulos, pessoal, eles são preparações também, tem uma forma farmacêutica e são introduzidas geralmente nas vaginas. Elas são hidrossolúveis ou lipossolúveis, certo? Então, óvulos, geralmente é medicamento vaginal. Enemas, na ampola retal, só que é geralmente usado mais em adultos e supositório em crianças. Cremes. Aqui, minha amiga, aqui é um monte, né? De creme para tudo quanto é que é dor. É uma forma farmacêutica, consistência mole, destinada a uso tópico, tá? Creme, pomada e gel são usos tópicos. Entretanto, as suas composições são diferentes, tá? Então, esse creme, ele vai fazer efeito? Se ele for recomendado pelo médico, vai fazer efeito, tá? As pomadas aí, substância mole e oleosa, destinada ao uso tópico. Devido à sua oleosidade, a absorção, o princípio ativo pode ser mais lenta, porém o efeito local mais prolongado. Então, vamos lá. O creme, ele é mole e a consistência mole e de uso tópico, diferente de pomada, que possui grande quantidade de água. O creme difere-se da pomada porque possui água. O creme possui mais água, pomada possui mais oleosidade. E gel, galera, sabe aquela consistência? Possui tanta quantidade de água em sua formulação, que possui grande quantidade de água e um polímero. Esse polímero é que dá aquela consistência no gel, certo? As vias de administração. Existem várias vias. Nós falamos as formas farmacêuticas, falamos o que é farmacologia, o que é o medicamento. Então, o medicamento, ele pode ser em creme? Pode. Pode ser em gel? Também pode, tá? Via de administração sublingual é colocado embaixo da língua por causa do excesso de veias que passam ali, tá? A absorção é debaixo da língua. Isso aqui geralmente são hipoglicemiantes orais, tá bom? Oral passa pelo estômago e intestino, galera. Então, é via oral mesmo. Coloca o comprimidinho na boca, faz a ingesta com a água e ele tem que parar no intestino. Então, vamos a outra parte.